Você já se pegou perguntando: quem sou eu? Quem sou eu não, quem é você? Pois é, eu já me peguei perdida em saber qual era a minha identidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Crônicas de uma Peregrina, comigo, Lauane Freire. Seja muito bem-vinda. Teve um dia em minha vida que eu estava lavando roupa com a casa toda para arrumar, as crianças chorando porque o almoço estava atrasado, meu marido fazendo home office na sala e eu tendo que lidar com todo aquele caos. Ao mesmo tempo eu tinha acordado atrasada, não estava a fim de fazer o almoço, estava querendo que meu marido comprasse a comida, quando na verdade nós precisávamos economizar porque não era para sair. E eu, ao mesmo tempo, não sabia, eu queria comprar, porque as crianças estavam gripadas e tinha que ser uma coisa mais específica, e eu sobrecarregada, eu querendo fazer vídeos, e ao mesmo tempo eu queria procurar um serviço, eu não sabia se eu tinha que trabalhar ou não. Cansei só de falar. Pois é, eu estava me sentindo sobrecarregada, eu estava me sentindo desconectada de tudo e, ao mesmo tempo, sem uma razão ou um motivo para levantar da cama. É triste dizer isso, mas é a verdade. E foi quando Deus me permitiu conhecer o autoconhecimento. Sim, eu caí nessa cilada. E é por isso que eu estou aqui falando com você, para você não cair nessa cilada. Porque, na verdade, não é sobre se autoconhecer, é sobre ter conhecimentos do alto. E quando você entende que não é sobre se conhecer, mas é se examinar de acordo com a palavra de Deus, sim, examine a si mesmo. Você se recorda de algum verso na Bíblia com essa fala? E por que isso importa, Lauane? Importa porque nós vivemos em um mundo onde o eu é a sua glória. O que eu quero, o que eu posso, o que eu desejo, a minha vontade, os meus sonhos, eu vou fazer. Não importa o que me atrapalhe. Se eu tenho dinheiro, se eu consigo, se eu quero, eu faço. Mas a gente precisa entender que se a gente quer seguir a Cristo, a primeira coisa é o que mesmo? Renuncia a si mesma. Pois é. Parece contraditório? Sim, é contraditório. Porque o mundo, ele caminha para o lado errado. E o cristão caminha para o lado de Cristo. Caminha seguindo os passos de Cristo. Então, se ele nos ensinou a negar a nós mesmas, quem somos nós para fazer as vontades do nosso coração? Como é que é mesmo que ele fala? O nosso coração é enganoso. Pois é. E quando eu me peguei perdida e sobrecarregada em todas essas questões, a pergunta maior dentro de mim era: por que eu não estou fazendo o que eu quero? Por que eu não estou vivendo os meus sonhos? Pera, mas o meu sonho era ter um filho, ter um marido, ter uma casa. Por que eu não estou conseguindo viver isso? Porque eu quero mais. Por que eu não estou vivendo o sonho de ter uma empregada ou simplesmente viajar? Por que eu não estou vivendo o sonho de trabalhar? Se mulher não precisa estar mais dentro de casa, eu posso trabalhar e fazer o que eu quero. Pois é, sabe por que isso estava acontecendo? Porque ao invés de viver aquilo que Deus estava colocando diante de mim, eu estava vivendo comparação com outras pessoas que muitas vezes nem sabiam quem Jesus era. E na palavra de Deus está escrito em Mateus 16, 24, que Jesus disse aos seus discípulos: quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se ele nos falou que é para negar a nós mesmas, por que então que eu estou acompanhando um ritmo de que não é para ser seguido? Que é o meu próprio ritmo, que é a minha própria vontade. Eu comecei a refletir sobre o que é identidade e eu quero que você pense sobre isso. A identidade, elas são as características que diferenciam você de mim. Ela é construída ao longo do tempo em relação ao meio e aos relacionamentos que eu vou cultivando e vivendo durante o processo. Quem nos deu essas características, para mim, para você, foi Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele nos formou. Se ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, eu já sei que eu fui criada por ele. Isso já é parte da minha identidade. Sabendo disso, a pergunta certa é: a quem eu pertenço e não quem eu sou? Se ao longo do tempo essa identidade ela vai se construindo em um relacionamento com quem
eu ando e onde eu vivo, o que me faltava então era estar em um relacionamento com Deus. O que estava faltando para mim era entender que eu não só deveria ser crente e viver uma cultura de estar na igreja, mas eu precisava ser cristã e viver um relacionamento com Deus para construir a minha identidade, que é representá-lo nesta terra. Quando eu entendo quem é o meu pai e a minha mãe, eu sei que eu represento a continuidade deles aqui nesse mundo. Quando eu entendo que eu sou filha de Deus, eu represento o caráter dele aqui neste mundo. Amor, bondade, misericórdia, domínio próprio. Peraí, esses são os frutos do Espírito. Olha só, então quando eu entendo que eu sou filha dele em Cristo Jesus, ele me envia o Espírito Santo, que é aquele o qual me ensina todas as coisas para viver todos os dias por aqui. Ou seja, se Deus me trouxe de volta para ele, ele está me trazendo para ter um relacionamento com ele e conhecê-lo melhor e aprender mais de quem ele é. Então eu começo a entender quem eu sou e saber da minha identidade. Eu estava construindo a minha identidade em autoimagem, crenças, emoções e subjetividades conforme o mundo, e dando ênfase até para a minha vida de pecado e ao mesmo tempo buscando conhecimento em fontes que nem conheciam a Cristo, me levando então até a não compreender qual era o meu lugar nesse mundo. Quando eu conheço e me relaciono com Deus, a minha identidade ela está embasada na imagem e semelhança de Deus. Na queda foi distorcida pelo pecado, mas em Cristo eu posso ser restaurada. Então a minha identidade é ter clareza de que eu sou filha de Deus por causa de Cristo Jesus, que eu encontro o valor na cruz e que eu não vou tentar provar quem eu sou, porque Deus já declarou quem eu sou. Se Ele declarou quem eu sou, eu me descubro olhando para Cristo. Eu me baseio em redenção, propósito e obediência. Eu não me baseio em autoconhecimento. Eu não me baseio em mim mesma ou em minhas vontades. Eu vivo com perseverança na palavra e da forma que agrada a Deus. Entende a diferença de tudo isso? Por isso, eu quero te trazer a ação de hoje. Sempre a gente tem uma ação por aqui. E eu queria que você lesse Colossenses, que, como eu te falei, eu senti como se Paulo tivesse sentado ao meu lado e tivesse ali comigo dando os próximos passos de ser uma cristã. E eu quero também que você se pergunta e reflita se a sua identidade ela está representando quem você pertence. Quando eu descobri tudo isso, a primeira coisa que Deus me mostrou não estava representando a minha identidade em Cristo foi a minha imagem, o meu estilo. Mas isso é pauta para outra crônica. E eu espero muito que você tenha compreendido tudo o que falamos por aqui. Se você pensou em alguém, se você lembrou de alguém enquanto você me ouvia, compartilhe esse podcast com essa pessoa. E por favor, eu quero que você saia daqui sempre lembrando que você não se descobre olhando para si mesma, mas olhando para Cristo. Não se trata de autoconhecimento, se trata de conhecimento do alto. E assim a gente vai caminhando rumo a Sião Celestial. Compartilhe esse podcast com quem você lembrou enquanto a gente conversava e me siga nas redes sociais, Comunidade Redimida e Lawane Freire.